Jovem Pan News, eleições 2024. Jornal da Manhã. Olá, muito bom dia para você que segue bem informado aqui na Rede Jovem Pan. Eu sou Marcos Souza e essa é a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa, da Jovem Pan e do Grupo RIC. Foram convidados todos os partidos que têm representação mínima no Congresso Nacional, conforme define a lei. A ordem de exibição das entrevistas foi definida em sorteio, acompanhado por todas as candidaturas. Todas as entrevistas terão 30 minutos. A nossa intenção é dar aos pontagrossenses mais uma opção para verificar ideias e propostas para que cada um possa fazer uma escolha consciente. O convidado de hoje é Magno Zanelato, do Partido Novo. Candidato, bom dia, obrigado pela presença. O seu tempo começa a contar a partir de agora e a primeira pergunta é por que você quer ser prefeito de Ponta Grossa? Bom dia, Mark. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Agradeço essa oportunidade de poder conversar com a população de Ponta Grossa e poder falar algumas de nossas propostas. Olha, eu sou um médico que trabalhei há 30 anos formado na medicina, mas por um conformismo do que estou vendo dentro da política, não é só, ela se esparrama pelo Brasil inteiro, a nível de estado, cidade, eu acho que a gente começa a perceber que se a gente não tem muitas opções que falem a sua língua. Então a gente sai da indignação, vai para a ação, vai querer participar mesmo para poder tentar fazer algo que realmente a gente quer ser. Nós queremos ouvir certas coisas que a gente não ouve com os representantes que a gente vê no dia a dia da política. Então, para a gente escutar aquilo que a gente quer falar, muitas vezes você tem que participar da política. E estamos aí, montamos um grupo de 20 vereadores, aí são o número máximo de vereadores que pode compor uma chapa aqui para a disputa Ponta Grossa, são 20 vereadores, e da mesma maneira como eu, são mais 20 pessoas assim não conformadas com esse jeito de fazer política. Que jeito de fazer política? Um jeito que parece que o governante, o candidato, o político está à frente da cidade e da população. É isso que a gente parece que eles têm benefício diferente, têm regalias diferentes, eles têm o ego acima da prestação de serviço para a comunidade. Eu acho que um dirigente nosso eleito, ele está ali para fazer uma boa gestão, para servir a população. Ele é eleito para ser um empregado da população e não colocar assim os benefícios que eles podem colocar dentro da atividade política à frente da população. Então, essa realmente se eu visse nos candidatos que estão aí alguém que me representasse e realmente eu visse aquilo que eu queria ouvir, eu certamente continuaria na minha atividade de 30 anos aí, continuaria com a minha atividade, mas eu acho que tem momentos que a gente tem que começar a despertar, levantar do lugar onde você está e começar também a fazer política, porque a política é para todos. Vamos começar falando de saúde então, até porque o senhor é médico, mas também porque é um dos assuntos mais comentados aqui pela nossa audiência, uma das principais preocupações dos nossos ouvintes, e a grande pergunta é: fecharam o pronto-socorro municipal, o senhor sabe bem disso. A promessa na época é que o fluxo seria suprido pela UPA Santana, o que não aconteceu. Mesmo com os novos leitos do hospital regional, um hospital está fazendo falta aqui em Ponta Grossa. Primeira pergunta: você pretende reabrir o pronto-socorro? E quais são os seus projetos para melhorar o atendimento de urgência e emergência aqui em Ponta Grossa? Olha, o que aconteceu, certamente se eu tivesse na gestão da cidade, não deixaria fechar um hospital de porta aberta do município. É uma cidade grande que precisa de uma porta aberta para o cidadão pontagrossense. É lógico que no que está delineado, o que é obrigação de Estado, o que é obrigação de município, o município tem a obrigação da saúde básica, mas realmente a gente não pode simplesmente lavar as mãos e deixar que aconteça que o nosso
cidadão pontagrossense, quando precisa, numa situação de casos como uma apendicite, uma fratura, uma hemorragia digestiva, fique aguardando a vaga para um hospital e não tenha um hospital para ir, às vezes fica 5, 6 dias num lugar que não é adequado. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que tenham de 3 a 5 leitos cada 1.000 habitantes numa cidade. A média nacional em torno de 2,5, e nós estamos aqui em Ponta Grossa tendo 1,54 leitos para internamento a cada 1.000 habitantes de Ponta Grossa. A gente está muito abaixo da média nacional e isso aí precisa ser corrigido. A construção de um hospital, uma reabertura do hospital resolve isso imediatamente? De jeito nenhum. A gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem. E a gente vê solução rápida para isso. A solução rápida, a gente tem instituições aqui filantrópicas, como a Santa Casa, como o Hospital Bom Jesus, que um está há 80 anos prestando serviço para o município, o outro está há mais de 100 anos aí prestando serviços aí para a nossa cidade e sempre atendendo a população do SUS, a serviços de saúde pública. E a gente que frequenta essas instituições está vendo que o poder público poderia ajudar até essas instituições a continuar mantendo o serviço, entende? Hoje em dia o Hospital Bom Jesus quase fechou as suas portas e está lá com um andar inteiro, com praticamente 35, 40 leitos que não estão sendo usados e que poderia o gestor público contratar de uma filantropia dessa e resolver imediatamente esses problemas que tem aí. Precisa de uma vaga? Nós temos aonde colocar. Temos na nossa cidade como. Inclusive, existem situações assim que foram colocadas até em debate. Se for uma gestão plena, como alguns candidatos acham que a gente assumir algumas funções do Estado, isso vai piorar e talvez até uma das filantropias até deixe de atender o pouco não, ele atende bastante SUS. A Santa Casa ainda atende. Uma das instituições, que nem tem o São Camilo aqui, deixou de atender SUS há um tempo atrás. Atendia. Então, essa falta do poder, em vez do poder público pegar e utilizar uma estrutura que é cara, a medicina é cara, é difícil de fazer a gestão pública de saúde. Acreditamos que temos soluções assim que vêm de imediato a resolver. Mas se você não usar elas, fica muito mais caro para você fazer isso tudo do setor público. Se a gente pegar ele preparado, a gente consegue usar com efetividade e barato para o poder público. Candidato, tudo bem, pelo que eu entendi, o senhor vai usar isso como medida paliativa. A solução definitiva seria qual? Não, essa é paliativa entre aspas, mas o quê? Não, então o senhor não vai reabrir o hospital, o senhor só vai fazer parcerias com instituições. Não pretendo. Então, vamos explicar direito, ficou confuso. Tá. Não, para a população entender. Não reabriria o hospital, não. Tá, não reabriria o hospital. Está sendo construído mais uma UPA. O que a gente precisa hoje, você vai ver qual que é o problema de saúde em Ponta Grossa. É quando você precisa desses casos para internar, para operar de uma UTI, nós não estamos tendo esses casos. E a gente tem estrutura hoje no município para colocar esses pacientes? Temos. No futuro, pensando aí, daqui 4, 10 anos, precisamos de mais hospital na cidade? Precisamos. Mas isso é feito do próximo período, vai planejar isso? Isso é planejamento. Aí é planejamento. Mas eu acredito como meta de uma gestão a médio, digamos, a curto prazo e a médio prazo, que seria um mandato de 4 anos, eu acho que é aproveitar o que a gente já tem pronto. Por exemplo, a gente tem muitos problemas aí dos pacientes conseguir cirurgias. É a saúde terciária realmente que falta. E com esses hospitais a gente poder resolver o problema e fazer com que isso aconteça. Exames, você tem a estrutura cara, você tem um setor de radiologia, um aparelho de tomografia, de ressonância, que é caríssimo para a gente colocar, porque não é só a estrutura e o material. Um funcionário desse trabalha somente 4 horas, quem está exposto tem insalubridade, tem uma série de coisas que tornam o serviço caro. E fica pago nesses hospitais, está pago esse serviço. Mas
tem períodos do dia que eles são subutilizados. Por que não o setor público não utilizar assim o período que está vago e contratar um serviço barato para o município e resolver o problema da população? Então, acho que a parceria do público com o privado traria uma excelente solução de saúde para a nossa cidade. Falar sobre saúde mental, tem uma questão muito importante sobre o autismo aqui em Ponta Grossa. Não há consultas de especialidades para as crianças em neuropediatras, por exemplo. Até tem um levantamento aqui que, se a fila de diagnóstico ficar na velocidade atual, vai levar 20 anos para ser zerada. Como resolver isso? Isso daí precisa ser feito realmente uma... Nós temos especialistas na área. Por que não tem a disponibilização para o serviço público? É a contratação do serviço. Eu acho assim, Mark, a saúde é sempre colocado, pontuado pela população e até por quem se diz aí candidato e sai candidato como prioridade. Mas, na verdade, não dão a prioridade que dão, né? A contratação precisa de recurso e as pessoas não querem gastar o recurso para resolver esse problema. Então, gasta-se, às vezes, recursos onde eu falo que não tem a prioridade, não tem a necessidade tão grande que tem esses problemas, mas se gasta aonde não teria essa prioridade, entende? Então, eu acho que a nossa gestão pretende fazer a contratação desses profissionais. Acho que a colocação de uma telemedicina, hoje em dia, eu assim... até a pandemia não era muito favorável à telemedicina. Depois que eu passei pela pandemia, eu vi como isso é possível, atendimento através de consulta online, você poder abreviar vários processos e resolver grandes problemas de saúde por tecnologia, por telemedicina. Se a gente não consegue aqui, a gente contrata onde tem, de Curitiba e tal, até por telemedicina e resolve o problema desse paciente. Mas do jeito que está, não dá para ficar. Isso daí é colocação de recursos e ir atrás do que precisa para resolver. Vamos mudar de assunto, falar de infraestrutura. Ponta Grossa é o polo dos Campos Gerais, e os Campos Gerais todos têm cerca de 1 milhão de habitantes, né? E não tem um aeroporto decente. Vamos falar o português bem claro aqui. O senhor pensa em alguma coisa nessa área? Eu assim, não foi colocado como prioridade na minha mente. Eu acho que a gente... Assim, Mark, nós temos um grupo de empresários que pegou a cidade de Maringá como exemplo, que fizeram um plano diretor a longo prazo. E isso daí colocou algo que a cidade já conquistou vários prêmios de melhor cidade do país, assim, consecutivamente. E Ponta Grossa a gente vê nitidamente que falta planejamento. E esse planejamento se faz de uma maneira técnica. Esse grupo de empresários que está instalado nessa cidade, eles contratou a mesma empresa que fez o plano diretor para a cidade de Maringá e fizeram o plano aqui para a cidade de Ponta Grossa, se chama Masterplan. É um estudo, isso foi caro, contratação desse serviço e o empenho de contratação de várias pessoas técnicas na área para fazer um estudo do que a cidade precisa para planejamento para os próximos 30 anos. Por que não sentar, abrir esse plano e ver com todas essas pessoas que já fizeram todo o estudo e colocar isso para funcionar? Por que tem que colocar o prefeito na frente? Volta a falar naquela questão política que tem que ser feita a minha vontade. Mas o prefeito é o líder da cidade. Ele Sim, tem que propor exatamente. Isso não, mas é sua responsabilidade como prefeito, se eleito for, liderar esse processo. Certamente, mas você lidera como? Você coloca pessoas técnicas. Não fosse uma questão do prefeito. É uma questão do prefeito. Claramente. O que eu não consigo entender é como outros prefeitos pegam e não usam essa parte técnica, algo que inclusive está pronto. E você não pega e não utiliza isso, né? Então, eu pretendo utilizar o que já está estudado e pronto e colocar para funcionar. Por exemplo, o planejamento da cidade tem... O Instituto de Planejamento aqui é um órgão muito dependente. Não é uma autarquia que funciona sozinha e que fica fazendo os planejamentos sozinha, independente. Eu pretendo colocar aqui o IPLAN como uma autarquia da cidade para ele estar pensando o planejamento da cidade o tempo inteiro, independente da prefeitura, do gestor que está ali no momento.
Aproveitando essa questão do planejamento, falar de ferrovias, né? Ponta Grossa é um grande entroncamento ferroviário e as pessoas reclamam muito, né? Os trens disputam espaço ali com os pedestres, com os carros. Tem o desenho da nova Ferroeste, vai afetar Ponta Grossa, que vai desviar boa parte das cargas que aqui passam hoje. Como é que o senhor está pensando essa questão de ferrovias? Mas esse problema eu acho muito fácil de resolver assim dentro da cidade. O que incomoda as pessoas, porque tem certos trechos aqui que o trem passa e que em períodos de pico fica intransitável, faz filas gigantescas ali perto da UEPG, aqui para baixo, onde vai para o TFPR, ali, né? É muito difícil fazer um desvio por baixo, por cima, para passar. Não é só questão de gestão pública. Isso aí acho que é fácil e rápido e deve ser resolvido rapidamente. Na nossa gestão, será resolvido rapidamente esses problemas. Então, seria a prefeitura que daria a solução ou uma parceria com a empresa que faz a operação? Porque a gente deixa, a ferrovia atrapalha aqui dentro da cidade, no momento, alguns pontos que claudicam o trânsito. Agora a gente tem que resolver o problema do trânsito, isso acaba sendo com a prefeitura. E a ferrovia continua. Agora, questão assim aí é questão de um planejamento amplo e maior. Mas a questão de trânsito causada assim pela ferrovia, isso aí o município resolve e resolve rapidamente. Candidato, Ponta Grossa tem avançado muito na questão de desenvolvimento industrial, muitas indústrias instalaram suas plantas aqui, mas a gente começa a perceber, e é uma reclamação do setor produtivo, que cada vez há menos opções de terrenos na área industrial com bom acesso à pista dupla e com gás canalizado. Como é que o senhor, como prefeito, pretende manter Ponta Grossa competitiva nesse sentido? Novamente é planejamento. Eu penso muito assim que nós precisamos assim no setor industrial. Conversei com algumas lideranças nesse setor. Se a gente conseguir fazer com que a gente tenha são várias coisas que dão para melhorar, né? O acesso ao funcionário a esses locais, a gente melhorar, por exemplo, a mão de obra é uma coisa que é o maior problema. Isso aí tem que andar mais ou menos junto com a educação, mas a gente pretende, na educação, começar a formar as pessoas aqui que seja mão de obra para essas grandes indústrias, porque não adianta ter emprego. Aqui não falta, nós não estamos com problema de emprego aqui em Ponta Grossa, sabe? Mas a mão de obra qualificada a gente tem emprego. A gente tem que começar a pensar indústria aqui junto com o que a gente tem, planejamento junto com educação, acesso a essas empresas. E o que essas empresas precisam para fazer toda a sua... Não ter só o produto primário, sabe? Não só commodities, fazer o produto pronto, trazer mais empresas, por exemplo, de embalagem, de vidro, que o produto saia pronto daqui. Aí a gente melhora o setor produtivo industrial. Falar de educação, apesar da melhoria do ensino infantil e ampliação do ensino integral nos últimos 20 anos em Ponta Grossa, os índices não são bons para a cidade. Você pega o IDEB, Castro vai melhor que Ponta Grossa. Por que isso acontece, na sua opinião, e como resolver? Nós temos ainda escola aqui em Ponta Grossa que não tem saneamento básico, por incrível que pareça, né? Então, e eu acho que educação é uma coisa para ser tratada bastante sério. Nós temos no nosso grupo aí alguns professores que estão junto com a gente e que trabalharam no Master Plan com relação à educação, mas assim, do jeito que está não dá para ficar. A nossa educação o que se aprende em escola a vida inteira não é igual o que se aprende hoje. Hoje as crianças saem, tá todo mundo com o celular na mão, tá todo mundo conectado, a informação tá fácil, tá rápido. A gente precisa começar a colocar a tecnologia dentro da educação das crianças. E não adianta também ter uma escola de ensino integral, sendo que o primeiro turno elas estão ávidas pelo aprendizado. E no segundo turno acabam, o professor está cansado, criança cansada, tá? Eu acho que tem que pegar esse segundo turno ou contraturno das crianças e começar a colocar ensino de tecnologia, de inovação, de digital, que é para esse lugar que o nosso mundo está caminhando.
E eu acho que a gente, se colocar isso daí, você começa a melhorar a questão do índice. Esses índices, o IDEB, o SAEB, vai começar claramente a melhorar, né? Uma visão diferente na educação, não só na questão de estimular os professores aí com premiações e tal, por resultados. Eu acho isso daí uma coisa muito importante no setor de educação. Nós temos um prefeito em Joinville, que é do Partido Novo, que colocou aí professores cumprindo metas e com bonificações, assim, com premiações em cima de metas cumpridas, e isso está dando um resultado muito positivo na prefeitura de Joinville. Aproveitar e falar então do Partido Novo, que é o partido que o senhor é filiado e milita. O Partido Novo fez uma tentativa em Minas Gerais com o governador Zema que não deu certo, que é fazer concurso para secretários. Ele voltou atrás lá, pelo menos, depois contratou por indicações mesmo, ou por vontade própria. O senhor pretende trazer essa meta do Partido Novo de fazer concurso para secretários ou não? Vai abrir mão disso? Não deu certo em Minas Gerais, mas deu certo em Joinville. Joinville deu certo. O senhor vai seguir qual caminho? Eu vou seguir o caminho. Eu acredito que eu estou muito bem amparado aí por pessoas que estão me ajudando. Eu não estou sozinho nesse pleito, com pessoas de várias áreas aí, de cada área, de saúde, de educação, de segurança pública, na área de mobilidade urbana, de tudo. Eu tenho boas pessoas já para pensar, mas se não tiver, eu vou através de concurso. Tem muita gente no setor público que são concursados, que estão dentro da prefeitura, que entende muito do setor que está aqui. Muitas vezes isso daí até gera um grande problema dentro da prefeitura, que tem funcionários de carreira ali que sabem muito mais do que os comissionados que entram a cada mudança de governo e que vão dar ordem para eles, vão mandar neles, vão dar as orientações para eles, mas eles sabem mais, muitas vezes muito mais do que aquele comissionado que está entrando e que às vezes não é nem da área, né? Às vezes um secretário de saúde que entra lá que não é da área de saúde, digamos lá, um professor, e assim na segurança pública vai lá um médico, um dentista. Então, isso aí traz problemas. E se você fizer um concurso público dentro da própria estrutura da prefeitura, tem nomes muito, muito bons, pessoas muito boas que podem ocupar esses espaços. A gente quer uma prefeitura técnica, dinâmica, que ajude o cidadão a trabalhar e não atrapalhe o cidadão. Se a gente, o que pudermos colocar dentro da estrutura pública que dinamize o atendimento público, que ele não dependa de burocracia, que as coisas funcionem sem burocracia, sem passar por... A gente vai implementar. Fala de habitação, candidato. Ponta Grossa é uma das 3 cidades com maior déficit habitacional do estado. Diferentemente de outras cidades do mesmo porte, ainda, por exemplo, há um número significativo de ruas sem pavimentação, sem drenagem. Tem 3 mil famílias morando em risco iminente, 20 mil com algum risco. Como o senhor pretende tratar essa questão aqui na cidade? E isso daí ainda se coloca em Ponta Grossa, que tem... você vai ver onde é que estão as favelas de Ponta Grossa, né? Visivelmente você vai estar no centro da cidade, está aqui perto dos arroios, envolto nos lugares que poderiam ser grandes lugares de lazer, e ali está concentrada a população muito mal instalada. Eu novamente vejo, eu acho que grandes projetos tem aí, tanto de programa federal como do governo estadual, para a gente trazer esses recursos e fazer. Mas, novamente, acho que aqui a parceria público-privada é fundamental para a gente resolver esse problema. Penso assim, aqui tem um lugar aí que até eu gravei um vídeo, tem um parque que já foi um parque muito bacana aqui, agora está meio abandonado e em volta um monte de gente que invadiu ali, está em volta de arroio, com esgoto a céu aberto. E do lado de toda essa situação, é uma vila inteira, né? São muitos moradores, tem um terreno plano assim, pronto para se construir. Ali dá um baita de um conjunto habitacional para instalar todas essas pessoas, tirar todas essas pessoas daquela situação. Elas vão morar praticamente no mesmo lugar, só que com água
tratada com energia elétrica, com a documentação da casa. Basta a gente fazer parcerias público-privada. Quem é dono daquele espaço grande, vamos fazer uma parceria com a prefeitura, eles constroem para a prefeitura projetos aí a baixo custo para o cidadão que vai, ou a custo zero, que a prefeitura vai colocar essas pessoas lá e paga essas moradias aí dentro de tributação que essas empresas de engenharia e essas construtoras têm com a prefeitura. É parceria. Eles vão resolver o problema público que a prefeitura precisa resolver e nós, do público, vamos estar utilizando o expertise, enfim, o que eles podem construir, que sabem fazer melhor do que a prefeitura, né? Candidato Transportes, né? Há uma discussão importante sobre o novo contrato, foi feita uma licitação, alguns candidatos dizem que querem romper com tudo isso, outros dizem que querem fazer alterações pontuais. A sua opinião sobre isso? Você quer, por exemplo, baixar a tarifa e aplicar subsídios ou não? Vai retirar os subsídios com o risco de aumentar a tarifa? O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que esse é um assunto bem complexo. Eu acho que o transporte público, sempre tudo com concorrência, isso melhora para o cidadão, sempre que tiver concorrência. Quando a gente tem um monopólio, eu acho que isso é ruim. Não tem como se mensurar isso daí. Se tivesse lotes aqui ocupados por 3 empresas de transporte público, a gente poderia pelo menos ter a comparação, o cidadão sabe o que funciona melhor ou não, e a próprio poder público poder cobrar dessas empresas. Então, eu penso que nossa cidade precisa perder esse monopólio e nós precisamos fazer um bom estudo de abrir lotes para concessão de pelo menos mais do que uma empresa de transporte na nossa cidade. 2 ou 3 empresas, a gente começa a ter uma visão diferente do transporte. As próprias empresas, quando você tem 3 profissionais, em terra de cegos, quem tem um olho só é rei, né? Quando você começa a colocar concorrência, a coisa começa a funcionar. Se uma pessoa faz bem feito, vai todo mundo procurar aquilo lá. A outra empresa começa a ficar até constrangida do atendimento que tem. A prefeitura começa a ter uma visão clara que não está sendo eficiente uma empresa e a outra está sendo. Então, colocar lotes para a gente realmente melhorar o transporte público da nossa cidade. E como fazer isso, prefeito? Passa pela Câmara também. Como é que, já aproveitando inclusive a pergunta, como é que vai ser a sua relação com a Câmara de Vereadores da cidade? Isso daí eu acho que é um assunto para frente. Eu não sei qual que vai ser a Câmara da cidade. Mas a sua postura como a minha postura é clara. Nós tivemos prefeitos aqui da cidade que a partir desse último mandato que teve, se instalou na cidade as verbas parlamentares. Eu acho que isso aí é o grande problema na atividade do Legislativo. Isso tem a nível estadual, federal. Eu acho que isso não deveria haver, né, verbas impositivas, enfim, moeda de troca. O Legislativo está lá para fiscalizar e para ver quais são os projetos melhores para a cidade ou não. A partir do momento que se envolve verbas, emendas e valores a ser passado para vereadores, isso aí começa a ter uma conversa difícil. Eu acredito que depois de fazer um mandato, 2017 a 2020, eu acredito que a gente vai ter, eu tenho toda a condição assim de falar, sempre conseguir dialogar tanto com o pessoal da situação como da oposição. Isso daí não é dizer que a gente concorda com algo que as pessoas que têm uma visão diferente de administração pública da gente, que a gente concorde, mas a gente sabe conversar. Se nós ganharmos essa eleição sendo um partido único, sem composição nenhuma, como a gente está fazendo, chapa pura. Eu acho que não tem como um prefeito com uma representatividade dessa não conseguir negociar com seus vereadores. Candidato, eu ia perguntar sobre isso, mas vamos lá. As dificuldades da vida real, né? Eu vejo que o senhor é utópico em alguns pontos, mas vida real. Há uma lei
orgânica do município que prevê o repasse impositivo de emendas. O senhor então pretende discutir com a Câmara para derrubar essa lei, é isso? Até 4 anos não existia, né? Acho que Mas hoje ela está aprovada. está aprovada. É um dos pontos que eu gostaria de sentar e conversar novamente. Que o objetivo, o executivo é para executar o que a cidade precisa. Agora nós vamos pegar parte do orçamento, que já não é fácil, e já vamos assim, distribuir a parte executiva para outros 20 atores, outros 19 atores. E prejudicando aquilo que você foi eleito para você executar as obras e aquilo que você coloca aqui para o cidadão pontagrossense. Eu vejo que uma candidatura como a nossa, dificilmente você se vê sem coligações, chapa pura, conseguir um feito de se eleger prefeito da Ponta Grossa, não vejo como não conseguir negociar com os parlamentares. É muita representatividade para a gente não conseguir negociar com uma Câmara de Vereadores. Candidato, o senhor tem mais 1 minuto para falar com os pontagrossenses. Olha, eu queria que o nosso cidadão aqui de Ponta Grossa, você que mora nessa cidade, você que quer uma cidade diferente, tenha a visão de que o lugar dos deputados é cumprir o seu mandato dentro da Assembleia Legislativa. Temos 2 que são candidatos e outro que é deputado federal, é na Câmara Federal. O jogo é esse daí, o deputado federal e os deputados estaduais são representantes da nossa cidade na frente do Estado e na frente da Câmara Federal. Nós precisamos desses representantes lá e vamos deixar eles completar o mandato deles. Eles têm um mandato a ser cumprido e isso ajuda muito o prefeito que for eleito. A professora Elizabeth já participou da administração pública aqui como secretária por algumas vezes e já teve um mandato. Agora acho que está na vez de colocar um prefeito novo, com ideias novas, com uma visão diferente de política e que vai pensar na cidade não só para os próximos 4 anos, e sim para os próximos 30 anos. Vote certo, vote bem, vote no novo, vote Dr. Magno, número 30. Magno Zanelato, Partido Novo, e assim nós encerramos a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura aqui de Ponta Grossa. A intenção da Jovem Pan e do Grupo RIC é dar ao eleitor pontagrossense mais uma opção para verificar ideias e propostas e exercer o voto de forma mais consciente possível. Até a próxima.